É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Nem todo mundo precisa de atividade física, só aqueles que quiserem ficar saudáveis. Hoje a gente trouxe um cara que é referência nesse ramo, que é o Cristiano Fetter, um grande amigo nosso, que vai conversar um pouquinho sobre a relação que ele tem com a atividade física e como que ele faz para engajar pessoas nesse tipo de prática para construir a sua melhor saúde. Seja muito bem-vindo, Cris. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite de vocês, a lembrança, mas principalmente agradecer vocês pela gentileza intelectual de vocês estarem aqui dispondo do tempo, do conhecimento, dos recursos de vocês para levar informação de qualidade para outras pessoas, né? Então, pensando nisso, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos nem quando, nem onde você está vendo esse episódio, mas pode ter certeza que no tempo que nós estivermos aqui, nós vamos fazer o melhor pro teu bem. Que legal. Olha aí. Muito bom. Não, isso aí é essa. Cris, conta pra nós então quem é o Cristiano Fetter, cara. Cara, normalmente as pessoas respondem que elas são aquilo que elas fazem. Eu respondo de uma forma um pouquinho diferente. Eu sou o pai da Maia. Não existe nada que eu tenha feito ou que eu faça que seja mais importante, do que ser pai da Maia. E aí tem outras coisas que eu faço também. Eu sou atleta amador de corrida, já corri provas aí de 3 a 100 quilômetros. Sou namorado da Amanda e como formação eu me formei em licenciatura e bacharelado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz também o meu mestrado também na URGS. Uns 2 anos atrás fiz pós em fisiologia e treinamento de endurance. E talvez o que caiba um pouco mais aqui para esse podcast, há um pouco tempo atrás eu fiz um curso de extensão aí com relação a emagrecimento comportamental. Então, cara, das várias nuances, esse é o Cristiano. Muito bom. Cristiano, conta pra nós um pouquinho como é que é a tua história com o esporte. Como é que ela começou? Como é que tu chegaste a essa linha? Basicamente, eu não me lembro na minha vida de não ter movimento. Por ser uma criança bem hiperativa, né, eu sempre fui muito incentivado. Eu sou o filho do meio de 2 irmãos, tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. E a minha mãe, há muitos anos atrás, ela chegou a cursar educação física, né? Então, basicamente, eu sempre fui meio que muito incentivado. E aí, cara, hoje na minha casa eu tenho medalha de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar de esporte. Vôlei, basquete, futebol, handebol, beisebol. Fiz capoeira, surf, skate, um caminhão de coisa. E aí agora, mais recentemente, aí umas 200, 300 medalhas aí de corrida. Mas, basicamente, o esporte sempre teve comigo na minha vida. E por que tu decidiu transformar isso numa profissão, então? O que tu encontrou no esporte que te fez pensar, é a isso que eu quero dedicar a minha vida? Também, obviamente, teve esse incentivo, né, de praticar muitas atividades, só que tem um porém. Eu estudava num colégio público em Porto Alegre. E o colégio público, ele não tinha lá um ensino ou um incentivo, assim, muito grande para a faculdade, assim, né? Então, porque assim, tu tinha 2 opções. Ou tu pagava uma faculdade particular, e eu não tinha condições, ou tu entrava na Federal, que é a faculdade mais difícil do Rio Grande do Sul. E o ensino não era lá essas coisas. Então,
basicamente a gente era meio que incentivado a, olha, faz 18 anos, começa a trabalhar e seja feliz. Tenha sorte. Então, de alguma maneira, não teve muito incentivo de, vai lá e faz uma faculdade. Eu sempre foi o que eu quis fazer pelo esporte, né? Assim, por estar fazendo muitas coisas. E quando eu pensava numa faculdade, dava isso. Ainda me lembro que no terceiro ano, né, o último ano, eles fizeram aqueles testes vocacionais e tal. E aí dava educação física, segundo publicidade e propaganda, e em terceiro dava psicologia. Aí beleza, olha que loucura que é a vida. Hoje sou profissional de educação física, eu trabalho com publicidade e propaganda dentro do meu Instagram e para os meus alunos eu sou um grande psicólogo. Então acabou dando certo, mas o que acabou acontecendo é que eu saí da faculdade e realmente aconteceu o que eu esperava. Eu não passei na federal. E eu tive que trabalhar, e eu trabalhava como oficial de movimentação processual. Um nome bonito para boy. E aí eu ganhava lá meus R$330 por mês e gastava R$298,60 no cursinho pré-vestibular todo mês. E aí dei meu jeito lá e passei em terceiro lugar na Universidade Federal. Podia ser colega de vocês, mas porque eu passaria em medicina, mas não, ainda bem que eu sou feliz profissionalmente. Muito bem. Tu me falasse assim sobre uma gama de esportes que tu já praticou na vida, inclusive beisebol. Mas hoje, qual é o esporte que tu mais pratica, o que tu mais te dedica, ou o que te dá mais prazer? Nada me dá mais prazer hoje do que correr. É o que eu mais faço. Faço musculação funcional, outras coisas, mas hoje eu corro. E uma modalidade específica dentro da corrida, que é a corrida de trilha ou montanha, né? Então, basicamente é um nicho dentro da corrida. É corrida, assim como... Só que são esportes diferentes, né? Eu costumo brincar que é como futebol e futsal. É muito parecido, mas são esportes diferentes, né? Final de semana a gente tem o hábito de pegar o Jeep e dar uma passeada no interior de Santa Cruz, que é muito bonito. E aí eu aproveito essa oportunidade para desvendar trilhas por onde eu posso andar de bicicleta no futuro, né? E esses tempos a gente estava fazendo isso e a gente passou num lugar ermo de Santa Cruz do Sul pelo Cris correndo. E aí a Cássia falou, como é que ele veio até aqui? Correndo. Isso é bem longe. Quando é que tu decidiu tirar a corrida das pistas, da rua? Não sei se tu chegou por algum tempo a correr urbano e tu decidiu deslocar isso para a natureza, para trilhas, para o meio do mato, para estradão. Quando é que isso aconteceu e por que isso aconteceu, Cris? Basicamente nunca houve essa divisão exata, né, de sair do asfalto para começar a ir para a trilha. Eu costumo brincar que eu sou a personificação daquela frase motivacional, que é: você terá a vista da montanha que subir. Cara, o que eu gosto é de subir e ver a coisa lá de cima. Se vai ser na estrada, no asfalto, na trilha, cara, não me interessa, eu quero o visual. Só que, normalmente, esses lugares, para tu chegar, precisa ser por trilha. Então, desde sempre, eu acho que desde que eu iniciei a corrida, eu não teve o dia que eu fui. Teve o primeiro dia que eu fui para trilha, que basicamente foi, sei lá, um mês depois de eu começar a correr. Porque eu comecei a correr virado de uma festa, porque eu já estava na faculdade, eu trabalhava numa academia. Precisava de alguém para completar um revezamento e eu fui, só que eu fui virado de uma festa. E, cara, quando eu vi aquele povo, aquela energia, aquela coisa, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí a coisa começou a transformar dali, né? Mas, basicamente, o que eu gosto é do visual. Então, hoje eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que os lugares
mais bonitos que eu conheço foram todos correndo. Você estava explicando como é que inconscientemente esse teu desejo de corrida tomou conta da tua vida e começou. Mas me diz uma coisa assim, quem gosta da prática e deseja correr e quer começar, já tem que começar num nível, vamos dizer assim, hoje eu tenho que correr 5 quilômetros, hoje eu tenho que bater 1 hora de corrida, ou esse início, eu imagino que tu acompanha os teus alunos nisso, esse início é mais gradual e existe uma preocupação de que esse início não seja algo tão desgastante ou maçante para que aquela pessoa não abandone essa atividade tão facilmente? Cara, o início, tá? O início de qualquer atividade, ela deve ser gradual. O mais difícil, vocês devem ver isso muito na realidade de vocês, principalmente, é a pessoa sair da inércia. Depois que ela sai da inércia, as coisas começam a acontecer na vida dela. Então não adianta a gente vir aqui e eu falar, não, precisa correr já 5 quilômetros. Pô, o cara que tá vendo e não consegue correr 2 minutos, pô, cara, pô, se eu não consigo nem correr 5, então eu não vou nem correr os 2 que eu consigo. Começa, seja na corrida, seja na musculação, seja fazendo qualquer coisa. Começa. Tu só precisa começar. O exercício físico, né, ele é um grandíssimo hábito angular. Ele começa a chamar, a catalisar bons hábitos na tua vida. Então, por exemplo, o caboclo vai lá e foi para academia, tá? Mais simples. Foi para academia, voltou lá suado, feliz, né? Voltou, pô, fiz academia e tal. E ele passa esse primeiro, a inércia. Ele passa, não, comecei. Ah, beleza. Não mudou mais nada. Só começou a fazer exercício. Beleza. Aí, o cara, pô, fez tanto esforço. Pô, não vou comer um hamburgão quando chegar em casa, né? Eu vou com calma. Vou comer uma saladinha com carne. Mudou uma coisinha. Pô, tá. Beleza. Aí o cara vai lá com os amigos, tá lá. Ah, mas eu não vou beber, pô, terça-feira, cara. Quarta. Pô, não vou perder. Pô, tenho treino no outro dia, cara. Pô, vou beber hoje só por causa do Grêmio, do Inter. Aí, pá, não vale a pena. Pô, já mudou uma coisinha, redução de bebida alcoólica. Pô, beleza, tá. Passou o tempo, ele continuou lá na coisa. Aí, ele começa assim, pô, nosso corpo é 70% feito de água. Nosso metabolismo é líquido. Vou tomar água. Então, mais ou menos aí, 1 litro para cada 10 quilos de peso, blá, 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 blá. O cara botou uma garrafinha aqui, ó. Botou lá do trabalho dele. Começou a beber água. Mais uma coisinha, mais um ponto. Pô, tá lá. E o cara continua, tá fazendo aquela coisa. E o exercício físico melhora o sono. E aí o cara dorme melhor. No outro dia, ele tá mais desperto, tá mais produtivo, tá menos estressado. O cara tá mais motivado a continuar fazendo o exercício dele. E aí começa o círculo virtuoso todo a rodar em volta dele. E a única coisa que ele fez foi sair da inércia. Só isso que ele fez. Então, começa. Aonde tu tá, do jeito que tá, no horário que tu tem, no tempo que tu tem, só começa. Cara, eu lembrei de uma passagem de um livro que eu li pouco tempo atrás chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Não sei se tu já leu, Cris. Mas que fala exatamente isso, da gente buscar um hábito que seja mais fácil pra gente iniciar, pra gente ancorar os demais. Então, se, por exemplo, é muito desafiador para mim, por questões ocupacionais ou por questões de aptidão alimentar, começar mudando a minha alimentação, eu começar saindo da inércia em termos de atividade física, buscando uma atividade física que eu goste, que eu me sinta recompensado, porque é exatamente como tu falou, mais tarde o paciente, a pessoa,
ela não vai querer desperdiçar aquele exercício físico que ela fez comendo mal. Então esse hábito da atividade física que é fácil para ela vai ancorar os demais que são mais difíceis. Eu acho isso muito legal. Agora, quando uma pessoa está saindo de um comportamento totalmente sedentário, Cris, a gente sabe que mesmo correr distâncias menores, às vezes, vai ser uma atividade de impacto, né? E tem seus riscos, principalmente quando essa pessoa está com uma composição corporal um pouquinho distante do ideal. Então, como é que tu trabalha isso com teus alunos que chegam para ti e dizem: Cris, eu tô a fim de começar a correr, eu tô a fim de começar a me movimentar, mas eu tô saindo do zero, eu não faço nenhuma atividade física. Por onde se começa? Saindo do sofá. E é o mais difícil. O mais difícil é só sair do sofá. Mas, basicamente, assim, as coisas todas elas são graduais, né? Então, começa correndo 1 minuto, caminhando 4. Aí tu passa a correr 2, caminha. Cara, é assim com todo mundo. Um dia eu corri 1 minuto. Tudo bem? Hoje, para mim, isso foi expandindo. Hoje eu cheguei até correr 21 horas, mas um dia eu corri 1 minuto. Não começou do dia para a noite, entendeu? Além disso, seria legal, seria importante que a pessoa... É que assim, eu não gosto de colocar tanta trava, porque daí alguém pega uma fala que é assim: ah não, ele falou que tinha que correr, meditar, fazer reforço muscular. E aí começa muito problema. Então eu não vou ter tempo, eu não vou fazer. Faz o que tu consegue. Se tu tiver 20 minutos, faz 20 minutos. É melhor do que nada. Se tu não gosta de correr, não precisa gostar de correr. Vai fazer musculação. Ah, não gosta de musculação. Vai fazer crossfit. Não gosta de crossfit. Vai fazer dança de salão. Alguma coisa tu gosta. Na verdade, as pessoas... porque o nosso corpo ele vem biologicamente evoluindo para o movimento. Inclusive para a corrida. Nós somos perfeitos para a corrida. Para a corrida em trilha, então, melhor adaptado ainda. Nós somos melhor que qualquer animal, inclusive. E a gente veio até aqui para movimento. E o cabra vai me dizer: não, mas eu não gosto de nenhuma. Não, alguma coisa tu gosta, só não descobriu ainda. Pode ser que seja patinação, skate, surf, não sei. Mas todo mundo gosta de alguma coisa. Cris, quando tu tá falando aí, eu começo a me recordar de algumas experiências da minha própria vida na tentativa do esporte, né? Claro, hoje, tanto eu como eu, imagino como tu, a gente tem uma rotina de vida que nos suga muito tempo, que nos toma muito tempo, tanto para a profissão, para a dedicação familiar, com o que seja. E isso nos resta pouco tempo para as atividades extras, vamos dizer assim, né? O exercício físico, um bom descanso, ou a meditação, o que seja disso. E uma das grandes dificuldades que eu lembro assim nessa adaptação, por exemplo, no meu período de férias, eu saí daquela rotina, mas eu não podia ficar sem o meu exercício físico. Aquilo me fazia muita falta. Mas eu não tinha mais as opções que eu tenho dentro da minha rotina de exercício. Então, vou correr. Correr é fácil, é de graça, qualquer um faz em qualquer lugar. Muito bem. A grande dificuldade que eu sempre encontrei na corrida, como eu não era um praticante assíduo, e todas as vezes eram sempre assim: vou começar do nada agora, vou correr, mas eu já era alguém com atividade física constante, não era o físico, era a mente. Era dominar a minha cabeça ou fazer com que ela se acalmasse ao ponto de eu curtir aquele exercício e tirar a minha cabeça de todas as outras coisas que eu estava pensando enquanto estava ali correndo. Porque é diferente esse ato do correr para o ato de, por exemplo, academia. Eu faço 12 repetições de exercício, eu vou para o próximo, então eu estou sempre com a cabeça pensando naquilo ali, eu tenho que vencer esse primeiro pedaço. Mas enquanto eu estava correndo, eu sabia assim: meu Deus, eu tenho mais 45 minutos disso aqui que eu tenho que fazer, eu tenho que terminar, mas eu tenho que voltar para aquilo lá porque eu não terminei de fazer aquela minha outra tarefa. Então, eu imagino que tu deve encontrar alguma dificuldade disso dos teus alunos, que é como fazer ele
desligar do restante e estar ali presente com o corpo e a mente durante a corrida? Isso é uma das... Isso é bom que tu fale, porque a corrida, ela é um dos esportes mais mentais que tem. Porque é tu contigo mesmo o tempo todo. E será que tu é uma boa companhia para ti? Será que tu é uma pessoa legal a ponto de não ter nada ligado na tua volta? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade com meditação, porque elas se ouvem. E será que tu é tão bom assim de ouvir? Será? E, cara, e ali na corrida, na própria corrida, tu lida com os teus maiores medos, tuas maiores dificuldades. Quando tu tá correndo, tu não consegue mentir. Tu não tem como mentir. Porque é só tu com o teu esforço físico. Cara, tu pode tentar correr que nem o recordista da maratona, o Kipchoge. O cara corre a 22 km por hora por 42 km. Bota na esteira no 22, aliás, as esteiras nem chegam a maioria delas, mas bota no máximo lá e tenta ficar 1 minuto. Não dá. Não tem como mentir. Então é tu contigo mesmo. E aí o que normalmente se faz, principalmente em ultramaratona, assim, né, em provas, qualquer que seja. Ultramaratona, para ti que está começando, pode ser 5 km. Para mim que tem um pouco mais de experiência, pode ser 50. Mas todo mundo tem a mesma limitação. Assim, todo mundo chega no mesmo ponto. A diferença é que eu já passei. Eu sei que vai ser tranquilo. Assim como o primeiro dia que tu operou. Hoje tu não tem mais o mesmo. Tu já passou por aquilo. Sabe como é que é? E tu te tranquiliza, tu baixa. E tu vai achando estratégias de como fazer isso. Se eu sair de uma prova, vou correr 100 km, eu dou o primeiro passo e penso, tenho 100 km, cara, porra, depressão, né, cara? Como é que tu vai fazer isso? É muito tempo, né? Não, cara, eu vou só até o próximo. Eu vou só até o próximo. E aí, assim, começa com isso. Eu vou até a próxima árvore, eu vou até a próxima esquina, eu vou dar só mais uma volta na pista. E aí, não, mas eu consigo mais uma, mas eu consigo mais uma, mas eu consigo mais uma. E daqui a pouco, cara, tu tá pensando em um monte de coisa e o pensamento começa a reduzir. Começa a reduzir. Daqui a pouco tu tá pensando em outras coisas. Mas é como meditar, os pensamentos estão ali, mas não... É difícil de explicar. É difícil de explicar. Tu só continua. E aí, por isso que também correr na natureza é tão bom. Porque, cara, tu tá vendo uma árvore diferente, uma trilha diferente, um visual diferente. E, cara, quando vê, já passou 2 horas que tu tá correndo, 3, 4 horas. Não sei. Cristo falou que tu já chegou a correr 100 km, né? É. Eu canso de dirigir 100 km. Quando um atleta passa para esse nível mais competitivo em termos de esporte de endurance, especificamente corrida, né? Onde tu, com frequência, enfrenta pisos irregulares e tudo mais. Existe algum tipo de reforço muscular específico que um atleta deva fazer? Ou uma pessoa comum que pretende, tem uma aspiração mais competitiva, existe algum reforço muscular específico que se precise fazer para esse tipo de esporte? Na verdade, assim, não, independente dela ser competitiva ou não. Hoje, a gente não discute mais se a pessoa deve ou não deve fazer reforço muscular. Ela deve. Isso é fato, assim, pacífico. Ela deve fazer. Isso não existe polêmica. Não, isso aí acabou. Está consumado. Isso aí é fato consumado. Beleza. O que a gente pode discutir é como, qual a frequência, qual a metodologia. Outras coisas a gente pode discutir. Mas reforço muscular se faz. A gente precisa de musculatura para sustentar. A corrida é um esporte de impacto. E aí eu não falo aqui só da corrida, eu preciso da vida. A nossa vida tem impacto.
Tu precisa de musculatura para levantar o teu filho, né? Tu precisa abrir um pote para tua mulher, sei lá, coisas da vida. A gente precisa de musculatura e isso é reforço muscular. E se tu quer fazer uma atividade como a corrida que tem muito impacto, tu precisa fazer este reforço. E aí a literatura científica ela vinha muitos anos atrás com a ideia de é um atleta de endurance. O que a pessoa precisa? Resistência muscular. Bom, resistência muscular. O que é para a literatura científica lá da musculação? Faz 20 a 30 repetições lá de um exercício específico. Mas ele faz ultramaratona. Aí eu já vi coisas de 2, 3 minutos fazendo o mesmo exercício. Cargas mais reduzidas com maiores repetições. Com infinitas repetições. Beleza. Aí os caras começaram assim, não, mas será mesmo que é assim? Vamos fazer o contrário. Vamos colocar cargas mais altas, repetições bem mais baixas, aí 3, 5, 6 repetições. E vamos ver como é que vai ser. E aí, cara, desde os 5 aos 160 quilômetros, 160 talvez seja exagerado, mas dos 5 aos infinitos quilômetros, está se demonstrando que o treinamento de força é extremamente eficaz por uma série de fatores. E aí eu vou tentar elucidar, assim, tentar fazer uma coisa bem desenhada. Vamos lá. Tu foi lá e foi fazer uma prova de 10 quilômetros, tá? 1 hora correndo. Uma pessoa bem comum, 1 hora correndo. E ela tem 100 unidades de força arbitrárias. Ela foi para essa prova de 10 quilômetros e durante a prova ela perdeu 50% da sua força. Ela chegou no fim da prova com 50 forças arbitrárias. Bom, aí ela foi lá, chamou o Cristiano da vida e fez um treinamento bem feito, de 8 a 12 semanas de treino de força, de uma forma consistente, tal, direitinho. Ela aumentou para 200 forças arbitrárias. Ela pode até continuar quebrando os mesmos 50%, só que no final da prova ela tem 100 forças arbitrárias. E isso, para corredores, para esporte de endurance, é economia de energia. Tu fica um corredor mais econômico, que é um dos determinantes de performance para atletas de corrida. Além disso, tu reduz a chance de lesão. Uma pessoa que tem menos chance de lesão, ela treina mais. Se ela treina mais, adivinha, olha que loucura, ela fica melhor. Então, reforço é fundamental. Inquestionável. E Cris, tu acredita que existe uma distribuição ideal para modalidades físicas? Ou o ideal seria que o atleta, mesmo o amador, mesmo que de práticas 3 vezes por semana de algum exercício físico, ele deva distribuir atividades de diferentes características? Ou o ideal para ele na sua evolução ou melhoria da sua até atividade de trabalho seria manter uma atividade física em foco e sustentando ela e evoluindo ela? De novo, é aquelas coisas. Eu não gosto de responder isso, mas de fato depende. Depende de quem. Quem é essa pessoa? O que ela almeja? O que ela quer? Se é uma pessoa que só quer saúde, se ela fizer lá 2, 3 vezes por semana do seu treino de força, 1, 2 vezes do seu treino aeróbio, show, tá melhor do que a média, inclusive. Agora, se tu pegar um atleta, maioria dos meus atletas aí, eles treinam no mínimo 3 a 4 vezes por semana de corrida, mais 2 vezes por semana de reforço muscular. Daí, gostaria que essas pessoas fizessem também yoga. Eu gostaria que elas meditassem também. Eu gostaria que elas andassem de bicicleta também, porque tudo vai melhorando. Só que eu costumo falar que
não é o aluno que entra na minha metodologia, é a minha metodologia que precisa entrar na vida do aluno. Eu vou lá, vou conversar com o cara. Se tu tem... tem pessoas que trabalham em pé. O treino não é o mesmo da pessoa que treina, que trabalha sentado. Tem pessoas que trabalham andando. Não é o mesmo treino das outras duas. Então, assim, a gente precisa ver quem é a pessoa e o que ela quer para adequar o treinamento, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É meio caso a caso. Por isso que eu costumo afirmar que é óbvio que qualquer pessoa que vai sair de uma inatividade, de um sedentarismo, vai se beneficiar com qualquer atividade de movimento que ela implementar. Caminhada, corrida, jogar um futebol, jogar um golfe, o que for. Eu concordo contigo muito nisso. Mas aquela pessoa que tem condições e tem tempo, se ela buscar um profissional de saúde que possa auxiliá-la nas suas particularidades, nesse caso em específico um educador físico, ela vai se beneficiar muito mais, porque ela vai conseguir extrair todo o potencial que uma atividade física tem. Porque essa individualização, ela se faz de forma isolada, né, Cris? A gente não consegue dar uma resposta geral, assim como muitas vezes em termos de cirurgia plástica o Vicente não consegue também, eu em termos de medicina não consigo também, porque os valores e os objetivos e as características do indivíduo contam demais nisso, né? E um público que eu atendo muito, por exemplo, que eu queria talvez pivotar um pouquinho o assunto para isso, é o público que busca emagrecimento, tá, Cris? E dentro dessa senda, né, de estratégias de emagrecimento, o que tu julga que a atividade física pode gerar para esses indivíduos? Assim, eu acho que basicamente é aquela máxima que eu coloquei para vocês. O exercício físico, ele é o que dá o gatilho, é o que dá o start, é o que talvez seja o hábito angular que mais vai gerar transformação na vida da pessoa. Porque aquele exemplo que eu coloquei, o cara começou a melhorar a alimentação, a água, e aí tudo girou na volta dele, porque em última análise, tu precisa furar a bolha da inércia, né? Porque o ambiente que tu tá, ele te modula. Então, se tu tiver em um ambiente onde as pessoas só se encontram para comer besteira, só para beber besteira o tempo todo, o que tu acha que tu vai fazer? Tu vai comer besteira, tu vai beber besteira. Tu não tem como. Porque uma pessoa que começa esse círculo virtuoso, e eu vejo isso muito na corrida, o que acontece? Cara, no mundo que eu vivo, sexta-feira é dia de dormir cedo. Porque sábado de manhã a gente tem longão, 6 horas da manhã. Não interessa se tá frio ou não tá frio. A gente vai correr. E para todo mundo é normal isso. Agora, para quem tá ouvindo, acordar 6 horas da manhã no sábado? Não vou. É ambiente. A gente é modulado pelo ambiente. Tem um estudo com macacos, e os macacos são muito bons para isso, para estudos, né? Um estudo com macacos que é o seguinte. Eles colocaram um monte de macaco lá, colocaram uma escada. Em cima da escada, colocaram um cacho de banana. Obviamente, o que os macacos fizeram? Subiram. Quando eles chegavam para pegar a banana, eles tomavam jato de água na cara. Daí eles desciam. Eles chegavam lá em cima, jato de água na cara, desciam. Chegavam lá em cima, jato de água. Aí eles assim, não vou tomar jato de água, não vou ir mais. E aí os caras começaram. Tiraram o macaco que já tinha passado por aquilo e colocaram um macaco que não tinha passado por aquilo. Ele olhava o cacho de banana lá em cima, olhava a escada. Mas ninguém tá indo, eu não vou ir também, né? Tá louco? Não vou ir também. Até que eles trocaram todos os macacos. Adivinha o que aconteceu? Ninguém foi. Ninguém subiu a escada. E aí
alguém precisa furar essa bolha. Porque, assim, o emagrecimento, talvez tu vai ser o cara que vai furar a bolha e tu vai começar a modular o teu ambiente. Eu não digo que tu vai... Porque as amizades mudam, né? As amizades mudam. Se tu tem um certo estilo de vida, talvez não compactue com alguns amigos antigos que tu tenha. Ou tu vai ser o cara que vai furar essa bolha e vai trazer os caras para perto de ti. Aliás, para continuar perto de ti, mas para se transformar enquanto ambiente. Às vezes, o ambiente mais difícil da gente furar a bolha é dentro de casa. Porque se teus filhos, tua mulher não te acompanham no teu estilo de vida, como é que tu vai manter ele de forma consistente? É difícil. Mas, às vezes, tu precisa ser aquele exemplo inicial. Então, ambiente modula. Veja. E isso, até agora eu me lembrei de uma coisa importante. Isso eu aprendi, sabe com o quê? Com dependência química. Porque o primeiro grupo de corrida que eu tive foi de dependentes químicos. E os caras, por 10 anos eu estudei, pesquisei dependência química, assim. E dependência química e obesidade tem mais a ver do que se imagina. Porque as pessoas são adictas, em última análise. Umas em crack, outras em comida, né? E beleza. E o que esses caras me ensinaram? Que tu precisa evitar pessoas, lugares e situações. Pessoas, lugares e situações. Coloca isso no contexto do emagrecimento. Troca as pessoas que tu anda. Troca os lugares que tu vai. Veja as situações que te dão gatilho na comida e não faz mais elas. O gatilho sumiu. E aí? Cara, pessoas, lugares e situações. Aparentemente, é muito difícil na prática, mas de entendimento é fácil. Só tu colocar aí na cabeça e tu pensar mentalmente, eu tenho certeza absoluta que tu tem o amigo que é aquele cara que é bom de beber. Tem as situações que tu gosta de comer ou de beber. Cara, é só isso. É só isso. É difícil, mas no contexto do emagrecimento, a dependência química e a obesidade, elas são iguais. Utilizando essa tua abordagem, me vem à cabeça aquela máxima que muitas vezes usam até no mercado financeiro, outras vezes em questões de psicologia motivacional, que tu és a média das 5 pessoas que tu mais convive, né? Isso é fantástico, muito verdadeiro. Então, é muito real, né? E aí, pensando sobre esse furar a bolha para sair da inércia, iniciar atividade física, tudo mais, ok, mas aí me vem à cabeça a segunda dificuldade de quem furou essa inércia já, iniciou a atividade física. Permanecer na atividade física. E aí eu queria saber de ti exatamente isso. Por que tu julga que as pessoas muitas vezes até iniciaram e desistiram? Qual é a dificuldade de se manter, de sustentar, de ter a constância nessa atividade física? Hoje a gente vive numa sociedade que é mimada dopaminergicamente, né? A gente não tem tédio. A gente olha o celular. A gente não consegue ficar longe do negócio. Os nossos filhos eles já nem veem propaganda, né? A gente não vê propaganda. A gente quer a resposta para ontem. A gente não quer ler um livro. A gente quer botar no chat GPT e ver quais são os pontos mais importantes do livro. É rápido, eu quero a resposta agora, eu não quero procurar na Barça. Não existe mais isso. A gente quer para ontem. Só que, infelizmente, o exercício não é assim. Qual que é o grande problema para todo mundo, tá? Não é diferente. Eu vou usar o contexto da academia que fica mais fácil. Tu foi lá, foi pra academia, te esforçou, suou, pegou um peso pesado. Cara, foi difícil pra ti, foi difícil. E tu voltou.
Tu voltou pra casa, chegou, te olhou no espelho, e se passou uma meia hora, nem inchado tu tá. Tu olhou assim, resultado zero. Zero resultado, não tem nada, não mudou nada na tua vida. E, daí tá, mas tu tentou mais um pouquinho. Tu foi lá, voltou, nada. E passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. Mas uma coisa eu dou certeza, que isso daí é tão certo quanto ir pra terra dos pés junto. Vai ter um dia que tu vai ter um momento mágico. Que a mágica acontece, ela sempre acontece. Tu só precisa permanecer. E qual que é esse momento mágico? É o dia que tu vai chegar, tu vai te olhar no espelho, tu vai olhar assim, cara, eu tô bem. Olha aqui, o que é isso daqui? É um gominho? É isso? É isso que eu tô vendo? Ou a tua filha vai olhar pra ti, papai, você tá Hulk? Cara, tua mulher vai chegar assim, o braço tá um pouquinho maior, né? Tá legal. Ou tu vai encontrar o teu amigo que tu não via há bastante tempo e o cara vai tocar e dizer, o que houve contigo, cara? Perdeu a barriga? Tu tá com uma energia diferente? Tu tá mais feliz? O que tá acontecendo contigo, cara? Daí tu vai ir numa loja, tu vai ter que trocar teu guarda-roupa, cara. Porque tuas roupas não servem mais, não cabe mais. E aí tu vai comprar uma roupa que cabe em ti. Que é legal pra ti. Uma roupa que tu gosta, que tu te sente bem. Isso, cara, é um momento mágico. Sempre chega. Porque eu tenho passado esses momentos mágicos agora. Por isso que eu falo pra vocês e afirmo, tudo isso aconteceu comigo. De dezembro pra cá eu perdi 15 quilos, cara. 15 quilos. Ah, mas aonde? Porque eu sou um cara mais longilíneo e tal, blá, blá, blá. Cara, eu só usava uma camiseta GG. Não dá pra ver que eu tinha uma boia na barriga. Então, cara, e esses momentos mágicos, cara, é sensacional. É sensacional. E aí, Cara, isso eu falo e tenho falado para as pessoas, porque eu tenho vivido muito isso, né? Desses momentos. E eu vou dizer que tu olha o teu ritmo de corrida abaixando, correndo mais rápido, mais longe. Os ritmos que eu não fazia há 10 anos atrás, tô batendo agora, de novo. Comprando roupas mais legais, que eu acho mais legal. E, cara, isso talvez seja mais legal do que o dia que eu me formei. Entende? Então, e esse dia chega. Só que, infelizmente, ele não é do dia para a noite. Demora, é um processo. É um processo. É aquilo que eu falei para vocês. Tu te alimenta um pouquinho melhor num dia, tu toma água melhor no outro dia, tu dorme melhor no outro dia. E vai indo. Só que isso não é linear. Isso não acontece, não é perfeito toda semana. É altos e baixos, porque, afinal de contas, o que é linear na nossa vida? E como é legal, nós 3 profissionais de saúde, cada um na sua área, que trabalhamos com outras pessoas no objetivo de atingir melhores resultados, a gente vê esse momento fantástico, né? Tu vê isso toda semana, eu vejo isso toda semana. Pacientes atingindo momentos fantásticos, né? Minha roupa tá sobrando. Eu tive que ir na costureira com todas as minhas calças para ajustar. Eu hoje consigo me agachar e levantar do chão sem sentir dor. Eu trabalho, aí chego ao final do dia bem. Né? Eu acordo melhor do que eu fui dormir. Então, isso é o nosso dia a dia, é pelo que a gente trabalha. Né? E o Cris tem razão, né? Uma das maiores fontes de felicidade da vida, né? Tu sentir a tua saúde voltando para ti. Eu acho que isso é uma experiência inacreditável. Cris, fantásticas tuas colocações. A gente vai chegando aí no final. E eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem para o pessoal que te ouviu até aqui e pensou, tô afim, quero começar a fazer alguma atividade.
Deixa a tua mensagem em termos de motivação para essas pessoas, mas também aquelas que eventualmente estejam interessadas, como é que elas podem te encontrar, se elas desejarem daqui a um pouco fazer isso com a tua assistência. O principal, Will, e é uma coisa que eu defendo, é sem pressa, mas sem perder tempo, né? Começa aos poucos. E uma coisa que eu tenho para mim, para minha vida, o treino é tudo a gente treina, a gente treina para passar na faculdade, a gente treina para ser um namorado melhor, a gente treina para ser um pai melhor, a gente treina, tudo é treino. E tudo, eu vou usar o contexto da corrida, tá? Mas pode ser do treino. Tudo que a gente faz na corrida reverbera na nossa vida. Então, o dia que eu consigo expandir, correr 1 quilômetro a mais, correr 1 minuto a mais, completar um treino a mais, cara, isso vai para os outros campos da nossa vida. A gente tende a achar que a gente tem um Cristiano profissional, um Cristiano namorado, um Cristiano pai, um Cristiano atleta. Mano, não é assim. Nós somos seres integrais, únicos. Então, o que tu faz dos campos da tua vida interfere no outro. Então, quando eu faço um treino melhor, quando eu completo uma prova maior, quando eu volto para casa, eu tenho mais paciência com a minha filha. Eu consigo lavar uma louça a mais. Eu consigo atender melhor uma pessoa que não está sendo legal comigo. Eu consigo dizer obrigado, bom trabalho para o garçom que está me atendendo. Eu estou sendo uma pessoa melhor. Porque tudo é treino. E aí eu fiz uma pulseirinha para os meus alunos e para mim, enfim. Que na verdade eu fiz para mim e acabei fazendo para os outros. Que é o seguinte, eu chamo de pulseira mágica. Por que ela é mágica? Porque ela me lembra todos os dias que ela é uma coisinha escrita aqui, ó, já treinou hoje. Todos os dias eu treino. Todos os dias eu tento ser um pouco melhor. Todos os dias. E, na verdade, a mensagem que eu deixo para vocês, para todo mundo que está ouvindo, e para mim, principalmente, é que eu responda sim, todos os dias, por uma pergunta simples. Já treinou hoje? Sim. É só isso. E se alguém quiser me chamar, é só me encontrar ali no Instagram, chamar no direct. Não tem muita burocracia. Só chamar ali no direct, @CristianoFetter_. Depois vai estar aí marcado nas coisas, mas enfim. É isso, essa é a mensagem. Muito bom. É sempre um prazer receber um convidado que aborda assuntos tão importantes e que busca na sua vida trabalhar e exercer exatamente aquilo que prega e tenta levar para os outros. Muito obrigado pela tua presença. Esse, na verdade, é o nosso único filtro, Fetter. A gente traz aqui pessoas que a gente sabe que aquilo que pregam, elas fazem na vida pessoal. É o nosso único filtro. Exatamente. Então, muito obrigado por engrandecer esse time. E vocês não esqueçam que a gente tem o triste hábito de superestimar o nosso resultado de um mês, mas a gente costuma subestimar o que a gente pode em um ano. E atividade física, como o Cris mesmo falou, é uma construção. Se me obrigassem a dizer apenas uma coisa que eu mudaria em termos de saúde em todas as pessoas que me procuram, eu diria então, começassem pela atividade física. Atividade física é pro teu bem. Muito obrigado pela presença de hoje e até a próxima.